Eu não sei vocês, mas eu tenho falado cada vez mais com as minhas IAs. Falado mesmo, com a minha voz, que é bem bonita, aliás. Há muito tempo prometem pra gente que um dia a gente ia falar e o computador ia entender. Mas quem já ligou o microfone do celular para digitar uma mensagem, ou já ouviu a Siri e a Alexa interpretarem nossos pedidos de um jeito completamente errado, sabem que essa promessa demorou demais para se cumprir. Só que, de uns anos para cá, e particularmente nos últimos meses, os modelos de IA ficaram muito melhores em entender o que a gente fala. E eu acho que as pessoas ainda não estão usando isso o suficiente, ou pelo menos não estão usando do jeito certo. Hoje no IA Modo de Usar, a gente vai falar sobre como conversar com a IA usando a voz, porque agora ela te escuta de verdade. Bora lá? Aqui nessa série eu só costumo falar e recomendar coisas que eu realmente uso. E essa introdução, isso aqui, por exemplo, foi um exemplo disso. Como eu faço muitas vezes, depois de uma corrida, depois de muito tempo no trânsito, eu tenho uma ideia de episódio. E às vezes a ideia já vem em forma de introdução. Eu vou no app do ChatGPT no celular, clico no microfone, não nesse botão de lado, a gente já chega lá, e começo a falar. Tem um prompt falado antes de eu começar a editar. No caso aqui eu vou editar um texto que é o roteiro de um episódio do IA Modo de Usar e você transcreve e faz leves edições para tirar repetições, manter o fluxo para eu ler esse roteiro. Vou começar. Aí eu fui falando, repeti uma frase para soar melhor, em outra parte eu mudei de ideia sobre um exemplo no meio do caminho e pedi para ele tirar. Falei um monte de parei, e se você olhar a transcrição aqui, ele ainda erra. Tem, por exemplo, IA modo bizarro, mas a resposta dele aqui está perfeita, só foi copiar e colar no roteiro. Se eu falar a mesma coisa para o microfone do teclado do iPhone, o resultado é inutilizável. Isso porque os modelos de voz para texto do celular são bem rudimentares. Ele tenta ligar o som a um fonema e construir palavras daí. Os modelos de reconhecimento de fala das IAs mais avançadas levam em conta não só o som, mas todo o contexto, e às vezes até busca na web para acertar a grafia, a pontuação, etc. Agora, como diz a feiticeira, não é feitiçaria, é tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tem alguns truques para tirar os melhores resultados disso. Primeiro, você deve ter visto que eu fiz um mini prompt antes de começar a falar. Eu avisei que aquilo era uma transcrição. Isso ajuda bastante, porque se eu simplesmente falar e a IA levar ao pé da letra tudo que eu disse, ela pode interpretar aquilo como um comando comum. Pode fazer buscas que não fazem sentido, pode demorar mais para responder, pode tentar resolver uma coisa que eu não queria que ela resolvesse, enfim. Então, só de avisar que aquele comando veio de uma transcrição, você já melhora o resultado. Às vezes, inclusive, o melhor fluxo é esse. Primeiro você grava ou dita a transcrição, depois você revisa e está tudo certo. E só então você usa aquilo como prompt. Isso tem sido bem útil para mim. Por exemplo, quando eu estou dando uma entrevista, às vezes o jornalista manda as perguntas por WhatsApp. Em vez de gravar um áudio enorme e mandar de volta, eu respondo falando no ChatGPT e já peço para ele fazer leves edições. E ele vai muito bem nisso. Dá uma olhada aqui, por exemplo. Eu estava respondendo uma entrevista e no meio da fala eu digo, nas eleições de 24, depois eu corrijo para 2022, eu volto, me interrompo, que é absolutamente normal quando a gente está falando. A gente erra, corrige, recomeça, mas na versão editada que foi entregue para jornalista, a resposta ficou limpa, organizada, bonitinha. Aí eu compartilho o link da conversa do ChatGPT como resposta, ao invés do áudio, para economizar o tempo das pessoas. Galera que manda podcast para colega de trabalho, fica a dica. E isso, pelo menos para mim, pode ajudar também em termos de transparência. A pessoa vê que aquilo veio de uma resposta minha, editada com o apoio da IA, e não de uma resposta inventada do zero pelo chat. Então, primeiro ponto, dê o contexto certo, avise que é uma transcrição. Diga o que você quer que a IA faça com aquele texto. Segundo ponto, você pode fazer isso com áudio ao vivo, mas também com áudio gravado. Existem limites para quanto áudio o ChatGPT ou outros aplicativos conseguem transcrever diretamente. Mas uma dica é usar ferramentas como o Claude Code ou o Codex para montar um sistema simples de transcrição no seu computador. Como você faz isso? Existem APIs de transcrição e serviços pagos que costumam cobrar algo na casa de R$ 1 por hora de áudio, dependendo do serviço e do tipo de processamento. Você pode abrir o Claude Code ou o Codex e dizer, constrói para mim um serviço simples de transcrição. Só isso. Ele vai pedir para você jogar o arquivo de áudio em uma pasta e ele faz o resto. Se você precisar de diarização, que é a separação entre pessoas, para saber quando uma fala e quando outra pessoa fala, também pode pedir isso. Às vezes fica um pouco mais caro, dependendo do modelo ou do serviço usado.
E a própria IA pode te ajudar a entender quais são as opções, o que você precisa contratar, quais menus acessar e como montar esse fluxo. Mas, se você quiser uma transcrição mais simples e não se importar que ela demore um pouquinho mais, também existem opções gratuitas. Modelos como o Whisper da OpenAI ou o Parakit da NVIDIA podem rodar na sua própria máquina. Se o seu computador for bom, vai ser rápido. Se não for tão bom, pode demorar mais. Mas você consegue uma transcrição com qualidade bastante razoável de graça. Depois, você pega essa transcrição, que provavelmente vai estar meio sujinha, e manda para um modelo melhor revisar. Algo como: limpe essa transcrição, corrija erros óbvios, melhore a pontuação e mantenha um sentido original. Quanto mais contexto você der, melhor. Se você disser que aquilo é uma entrevista, sobre qual assunto, quem está falando, quais termos podem aparecer, menor é a chance de o modelo errar e você precisar editar depois. E tem uma última dica que eu gosto bastante. Quando você instala, por exemplo, o aplicativo do Claude ou do ChatGPT no computador, dá para chamar a IA com um atalho do teclado. Então, você aperta o atalho, a janela aparece e você já começa a falar. Quando você se acostuma com isso, começa a descobrir os atalhos do seu computador e usa cada vez menos o teclado. Eu sempre duvidei que a gente chegaria nesse momento, mas finalmente estamos aqui. Isso tende a ficar cada vez melhor. Por enquanto, os modelos de conversa em que você fala e a latência é baixa, ou seja, em que ele responde quase imediatamente, ainda são meio burrinhos. Em geral, são modelos menores, com menos parâmetros, menos conhecimento de mundo e menos capacidade de seguir instruções complexas. Tem um monte de vídeo por aí fazendo piada com isso. Inclusive, tem um criador que eu adoro mostrando o quão burro o ChatGPT pode ser nesse modo de voz que você ativa apertando esse botão. Outro dia, mostraram um desses vídeos para o Sam Altman e ele admitiu que, sim, o negócio ainda não é muito bom, mas prometeu que vai melhorar. E a gente já começou a ver essa melhora com o lançamento recente de um modelo chamado GPT Real-Time 2. Por enquanto, ele só está disponível para desenvolvedores. Mas, além de ser mais rápido e mais inteligente, ele não serve apenas para transcrever o que a pessoa fala. Ele consegue transformar fala em comando, em ação. Tem alguns exemplos bem impressionantes disso. Eu vi, por exemplo, pessoas comentando tickets em um aplicativo de tarefas. Conforme elas iam conversando e discutindo o que precisava ser feito, o modelo não só entendia a conversa, ele já movia os tickets, reorganizava as atribuições, interpretava as decisões. Ou seja, ele começava a agir a partir da fala. Espere mais disso. Esse tipo de melhoria não vai ficar restrito aos chatbots de IA. A tendência é que a qualidade de transcrição e principalmente de transformação de voz em instruções apareça em vários aplicativos. Não apenas no ChatGPT, no Gemini ou no Claude, mas em produtos comuns do dia a dia. Eu estou particularmente ansioso com o que deve acontecer no Android. O Google prometeu algumas das maiores atualizações de todos os tempos para o sistema, que vai chegar mais para frente no ano, primeiro no Samsung Galaxy e no Pixel. E pelo que a gente viu recentemente nas conferências da empresa, essa ideia de conversar com o celular e ver as ações acontecendo junto deve avançar bastante. E saindo um pouco dos grandes laboratórios, como OpenAI e Google, também há avanços interessantes em outros lugares. Uma empresa chamada Thinking Machines, fundada pela Mira Murati, que foi uma das grandes executivas do ChatGPT, apresentou um modelo de voz novo que é, digamos, bastante proativo. Dá só uma olhada nessa demo aqui. I heard mountain biking is a lot of fun, so I wanted to go mountain bike. And I was thinking to actually take my parents with me. They're pretty old, they're 70, almost 80, but I thought that would be a fun trip together. Wait, no, don't take them mountain biking at 80. That's incredibly risky. They could easily get seriously hurt. Ou seja, a IA está ficando tão rápida e os modelos estão ficando ao mesmo tempo mais inteligentes e mais capazes de agir que eles vão conseguir até interromper a gente. Isso abre possibilidades novas, tanto para criar aqueles assistentes que a ficção científica imagina há décadas, quanto para usos muito práticos de produtividade, estudo, trabalho e também para um monte de coisa ainda séria que a gente sequer imaginou. Enfim, esse campo deve avançar bastante e muito rápido. Eu estou ansioso para revisitar esse assunto daqui a alguns meses. Enquanto isso, conta para mim o que você tem conversado com a sua IA. Quer dizer, desde que você possa compartilhar, né? E até a próxima.